A lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. João capítulo 1, versículo 17. A questão entre judeus e gentios era forte no tempo de Paulo, especialmente no seio da igreja de Roma. Para os judeus cristãos, os gentios que aceitassem a Cristo deveriam primeiro se tornarem judeus e guardarem uma infinidade de leis exclusivas de seu povo. A polêmica dessa questão pode ser mensurada no primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Quando puder, dê uma lida lá no capítulo 15 do livro de Atos e lá você vai ver que um dos assuntos discutidos foi concernente às obrigações dos gentios frente ao cristianismo. Depois de uma longa exposição da questão, eles chegaram à conclusão que está escrito lá em Atos capítulo 15, versículo 28 e 29, onde lemos: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Apesar de que a igreja houvesse se pronunciado, alguns mestres continuavam a atormentar os membros, insistindo com os gentios que eles precisavam obedecer às regras cerimoniais e às leis, inclusive à circuncisão. O estudo de hoje vai nos levar ainda mais longe na compreensão do contexto histórico da carta de Paulo aos Romanos. Não saia daí. Tema de hoje: uma aliança superior. Não há salvação fora de Jesus. Esse é um ponto comum entre toda a cristandade. Nenhuma denominação cristã que se preze discute uma questão como essa. Por quê? Está muito claro esse assunto aí na Bíblia. Talvez um dos textos mais fortes foi aquele que Jesus se afirmou como o caminho, a verdade e a vida. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Há outros textos como esse: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Por essa razão, as pessoas daquela época eram confrontadas com a seguinte pergunta: vocês aceitam Jesus de Nazaré, a quem Deus enviou como Messias? Vocês o aceitam como Salvador? Isso nos faz pensar: será que temos ou não temos mais obrigação nenhuma quanto à lei de Deus, já que somos salvos em Cristo? Se for assim, então por que Jesus disse para aqueles jovem rico: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom existe um, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Mateus capítulo 19, verso 17. Ele também disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, verso 15. Amigo, a lei moral de Deus é a transcrição do seu caráter. Ela serve como um muro de proteção para o seu povo. E eu me pergunto, como essa lei poderia ser desprezada se ela protege a relação entre o crente e o seu próximo, e entre ele e seu Deus? Ela continua sendo válida para o cristão, tanto quanto foi válida para o povo de Israel e também para a igreja primitiva. Porém, sabemos que todos os rituais do santuário, as cerimônias, as festas judaicas apontavam para Jesus. Essas leis tiveram seu pleno cumprimento. Cumpriu-se a sua razão de existir. Quando? Quando a sombra encontra a realidade. Isto é, quando Jesus veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sendo assim, não mais estamos sob a lei cerimonial. Não precisamos mais sacrificar cordeiros a fim de obter aceitação e perdão diante de Deus. Jesus já nos garantiu isso quando ele morreu lá na cruz em nosso lugar. Portanto, percebemos que o grande objetivo de Paulo no livro de Romanos foi ajudar os judeus e os gentios a compreender o que estava envolvido nessa transição do judaísmo para o cristianismo. Por isso ele diz: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituído com base em superiores promessas. Hebreus capítulo 8, verso 6. Lembre-se,
Jesus é seu mediador. Ele é o seu intercessor. O seu ministério, diz Paulo, é mais excelente. Sabe por quê? Porque o alvo do seu ministério é você. Ele pensa em você. Ele protege você. E Ele espera por você todos os dias. Ele ama você. Que Ele esteja do seu lado nessa hora. Tenha um bom dia.